Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Pressionada, vocês se lembram aí? Não, mas é que tá. O Flamengo ele não vinha jogando futebol aí atraente na época do Abel. A diretoria estava extremamente pressionada. A torcida já estava começando a ficar com o pé atrás. Aí o Jorge Jesus chega, amparado, por mais que disseram aí naquela oportunidade que não conheciam o trabalho dele, mas ele já chega aqui com uma moral absurda. Mas o Marcos Braz, o cara que conta. Não muito, mano. Opa, o Marcos Braz conhecia o trabalho dele. O Marcos Braz sabia quem era o Jorge Jesus. Isso é importante dizer, porque o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol, né? É o vice-presidente de futebol do Flamengo. O presidente que cuida lá mais do geral, etc., não, ele admitiu o desconhecimento. Mas quem foi em Portugal, quem foi lá buscar, quem entrevistou, quem contratou, quem pegou o contrato, quem foi lá, assinou, foi o Marcos Braz. Mas como foi em Portugal? Ele veio pro Brasil. O Jorge Jesus ele passou pelo Vasco, ele passou pelo Atlético Mineiro. Quem pegou e quem ofereceu o Jorge? Ninguém foi atrás do Jorge Jesus. Ele chegou aqui no Brasil. O Jorge Jesus foi oferecido pelo Bertolucci, o Juliano Bertolucci. Eu sei, eu tô dizendo o seguinte, ele foi a diretoria do Flamengo acreditou na ideia. Exatamente, quando ele acertou com o Jorge Jesus não estava de férias aqui, em vacações no Brasil, ele estava lá. Ele veio aqui, olhou, foi oferecido, ninguém se interessou. Aí o Marcos Braz falou, é uma boa ideia, eu conheço o cara tem dois vice-campeonatos da Europa League, ganhou 3 títulos com o Benfica, mudou completamente o Benfica. Ele chega para o Benfica numa época que o Porto faz 5 campeonatos seguidos e começa a balançar as estruturas do Estádio da Luz. Então, ele sabia quem era o cara. Agora, os outros talvez não soubessem. O Vasco talvez quisesse ele, mas não tinha dinheiro. Não tinha grana. O Atlético não sabia quem era. Ele foi lá ver o Atlético. Agora, o Flamengo acreditou nele. O Flamengo não. O Marcos Braz acreditou nisso. Porque, gente, pelo amor de Deus, não é porque o fulano, cicrano ou beltrano entrega pra você um nome de um técnico que você vai engolir. Você tem que saber quem é o cara. Várias vezes sim. Mas muitas vezes sim. Dependendo da relação. O Lugano virou Lugano. Sim. No dia que o seu Juan Fischer foi lá, ele falou pro Marcelo Portugal governo. Eu tenho um menino lá no Uruguai. Sim, mas é um jogador pra completar o elenco. Não, o cara veio pra ser o técnico. Ele foi completamente diferente. Às vezes completamente o tem razão. Muitas vezes o treinador é imposto. Não, vai ser esse aqui. Acho que o Paulo Nobre sabia assim profundamente que era o Gareca? Não sei foi uma indicação. O Gareca tinha feito um trabalho no Vélez. Não, o Gareca não sei se eu acho que tem importância. Agora você vê como o futebol... A indicação do empresário, o cara vende, traz nome. Lógico, os caras fazem agora, isso. Você vê como... É parte do trabalho deles. Mas se você não tem... O dirigente tem a obrigação de procurar conhecimento do cara... Agora você vê como o futebol é resultado. Se o Flamengo perde o Emelec, o caramba... Iam pedir a cabeça do Marcos Braz, tá vendo? Vai inventar, inventou um treinador europeu, aí deu tudo certo, o filho nasceu bonito, agora todo mundo é o pai da ideia. Mas aí é o Marcos Braz que trouxe ele. O pai da ideia, não, é verdade isso, porque o Jorge Jesus disse isso numa entrevista coletiva. Ele falou, foi o Marcos Braz. Quem me trouxe foi o Marcos Braz. Ele que acreditou em mim, ele que conversou comigo, foi com ele que eu tratei tudo. Ele disse isso. Mas só que assim... Só uma coisinha. Ele começou errando, o Jorge Jesus. Quando no jogo contra o Bahia... O jogo contra o Bahia... Por que ele começou errando? Não, a derrota 3-0 pro Bahia, muita gente ficou torcendo o nariz. O começo do trabalho do Jorge Jesus... O começo do trabalho do Jorge Jesus, ele tentou já implementar essa filosofia de vamos jogar intenso, vamos jogar aberto, etc e tal, sem o elenco tá muito preparado para isso. Foi onde ele errou nesses jogos contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense. Vai fazer o que ele quer fazer. Não, tudo bem. Mas talvez naquele momento, por ser algo muito embrionário, é onde eu falei, tá cometendo um equívoco. Ele tá cometendo um equívoco. E a prova de que futebol não é resultado, Facicani, pro Benjamin, vai ser o seguinte: se o Flamengo perde a Libertadores, por exemplo, vai ter um único torcedor do Flamengo que vai defender a saída do Jorge Jesus? Eu acho que não. Claro que não. O torcedor comprou a ideia, cara. Claro. Mas não eu é só tô dizendo que assim, pode perder tudo é uma evolução. Pode perder a Libertadores. Claro que pode. Um jogo só, o River é um bom time e tudo mais. Agora, isso significa que o trabalho do cara nisso, o que fez o Liverpool contra o que eu tô falando do Jorge Jesus é que, assim, na época, quando ele estava para ser oferecido ao Flamengo, ele não tinha esse status todo. E nem na Europa ele estava com esse status todo. Tanto é que ele estava
há 6 meses sem trabalhar porque ele tinha deixado o Al Hilal da Arábia Saudita, porque tinha brigado com o pessoal por lá. Ele tinha deixado o futebol europeu porque não tinha recebido nenhuma proposta que ele achou que julgasse ser interessante, e o que ele julgava ser interessante talvez não era o que os clubes também estariam interessados no trabalho dele, né? Que eram os clubes de média para grande expressão da Europa. Ele disse assim, ele foi procurado pelo Chelsea. Ele falou que foi procurado primeiro pelo Newcastle, depois pelo Chelsea. E que ele achava que para ele era um desafio vir trabalhar no Brasil. Ele disse isso. Enfim, há um ano atrás ele estava com o Al Hilal na mão. O que eu sei é que o Chelsea sempre quis apostar na ideia do Lampard. Estava no Aston Villa. Mas enfim, e não fechou. Né? Então, muito era uma surpresa de um cara desse quilate todo, naquela visão, estar no mercado cada vez mais fora do centro que talvez ele merecesse que fosse a excelência da Europa. Então ele não veio em alta, com moral, e o começo do trabalho dele foi um começo difícil. Porque foi a eliminação do Atlético Paranaense, teve essa derrota no Bahia, foi o 2-0 para o Emelec, foi a classificação suada na Libertadores. Foi um começo difícil por tentar, naquele momento, jogar de uma forma que talvez esse time não estivesse preparado, e foi, ao longo do tempo, entendendo a ideia. Mas ele, foi quando eu falei na época, eu acho que esse time ele se fez entender. E eu até ele não pegou o time na pré-temporada. O mérito dele, mas naquele momento, ele se fez entender. Lógico, só que naquele momento quando eu falei as coisas, eu achei, o time tá jogando demais de peito aberto sem ter esse preparo. Mas a diretoria do Flamengo também, aí não é a característica dele. A diretoria do Flamengo, ela acreditou e ela bancou demais. Porque no começo, tudo que era pedido, tudo, desde as coisas menores. Uma paragrama bem baixinho que ele pediu tudo que o Jorge Jesus pedia, a diretoria do Flamengo deu. Claro. Tudo. Não, mas lógico. Sistema de treino lá, negócio de planilha, de tática. Tudo que era pedido por ele foi dado. Treinar no dia do jogo, Benja. Que treinador brasileiro tem esse tipo de método? Nenhum. E ele treina. E nenhum jogador do Flamengo fez biquinho, não, cara. Quando ele chegou, ele caiu como uma bomba. Agora, o Jorge Jesus muda de patamar lá fora, Flavinho? Muda porque não é só pelo fato de ser campeão, de fato de ser campeão brasileiro com uma campanha impecável. Chama a atenção, como está sendo muito noticiado em Portugal, a Europa, claro, a Europa acaba olhando para aquilo também, né? Não é só o português que está vendo aquilo, o espanhol está de olho. O cara vai disputar uma final de Libertadores agora. O mundo vai ver essa final. Todo mundo, claro, todo mundo assiste final de Libertadores. O mundo do futebol, digo, não é que ele não pode, se botar ele em Milão, na rua, ele não vai poder andar porque os torcedores italianos vão reconhecê-lo, não é isso. Mas o mundo do futebol sabe o que está acontecendo, sabe o que ele está fazendo, sabe o futebol que o Flamengo está jogando. O Campeonato Brasileiro pode não ser um campeonato muito visto lá fora, que chame muito a atenção, pelo fato de ser ruim, inclusive, mas o mundo do futebol sabe quem ganha o Campeonato Brasileiro. O Tite foi campeão brasileiro, de repente, pouco tempo depois, estava na seleção brasileira, né? Então, o Felipão era um técnico aqui do Brasil, foi dirigir a seleção de Portugal. Então, as pessoas sabem o que está acontecendo. Eu acho que ele muda de patamar, sim, e acho que ele vai interessar muito o time no final do ano. Você concorda aqui, Sormani? O Júnior, 27, blá, blá, ele fala que precisou ouvir um treinador médio do cenário europeu mostrar para nós que o nosso... Ele não é médio, não. Pera, mas deixa eu só terminar. Porque as pessoas acham... Precisou vir um treinador médio, segundo ele, do cenário europeu, e é flamenguista. Precisou vir um treinador médio do cenário europeu mostrar para nós que o nosso futebol tem salvação. Sim, claro, óbvio. Isso tá a gente sempre bateu nessa tecla aqui. Ele recuperou, tá resgatando o nosso futebol. O nosso futebol foi jogado no fundo do poço por mentalidade de treinadores de futebol de resultado. Vou ganhar o jogo, fazer um gol, recuo, me defendo, etc e tal, e ganho o jogo. Mas a consequência disso foi que a gente não consegue mais nem sequer fazer uma seleção competitiva. Olha, o Brasil ganha uma Copa América no Brasil e a consequência desse com dificuldades para ganhar da Venezuela. O Jorge Jesus... Flamengo é que as torcidas dos outros times vão ser mais exigentes, vão querer mais futebol. Mas é o que está acontecendo no Corinthians. É o que está acontecendo agora. A torcida do Corinthians colocou o Carille para fora. Olha, a torcida do Corinthians colocou o Carille para fora. Sim. Colocou o mau futebol na rua. Chega! Carille, Medroso... Qual foi a torcida do Corinthians?
A pressão ali tava gigantesca, Benjamin. Não foi a torcida. Você pode Foi ter também, certeza. o Benja, A torcida do pra caramba. Corinthians não queria mais aquilo. Acho que foi. A torcida do Corinthians não queria mais aquilo. A torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras quer o futebol melhor pelo elenco que tem. Cuidado que você vai falar do Carille, ele vai ficar nervoso. Eu não. Os adjetivos. Eu não falei que o Carille foi bem, só não acho que o Carille é o pior treinador do mundo, como vocês desenham. Não. Ó, o Lipe tá bravo com você aqui, ó. Medroso, retranqueiro. O Lipe tá bravo com o senhor. Pipinho tá maluco. Lampard nunca treinou o Aston Villa. A cara dele de dúvida. Frank Lampard. O Lampard. Tá na segunda divisão da Inglaterra, quando depois ele subiu. Ele treinou o Aston Villa? Tá na segunda divisão da Inglaterra, quando ele subiu. Era o Aston Villa? Eu vou olhar Villa, aqui, tá calma maluco. aí. Villa, West Ham, um dos dois. O Villa ou o West Ham? Um dos dois. No Enem você também falava uma das duas opções. Você também, você nem aí, cara. Não vou nem Você falar. fez prova do Enem, não? Não, graças a Deus, não precisei. Bom, eu não vou nem falar o que eu penso disso aí, porque senão... Por favor, guarde. Ajuda, hein? Guarde Ajuda, pra você. ajuda, Guarde pra você. Não Checou fiz e, aí? graças a Deus, fiz na minha faculdade. Checou aí? Boa. Chegou aí? Aston Villa. Eu lembro, sim, eu checo. Porque joga-se informações erradas. Derby County. Ah, não, Derby, então não são. Ah, no Derby Country. Então não é Aston Country, não. Villa. County. É County. Então não é Aston Villa. Tudo bem, pô, nossa, uma confusão de um clube. Sim, é uma confusão. É uma informação errada. Tá bom. Os nossos telespectadores são atentos a tudo. Dane-se o Lipe. Dane-se vai, não. caçada na rodoviária. Calma. Coitado, o Lipe te ajudou, cara. Agradece, muito Só tô obrigado. dizendo que o Chelsea em nenhum momento pensou no nome dele. Eles queriam o também Lampard, acho que estava se atualizando na segunda divisão da Inglaterra para poder ser preparado Porque para se trabalhar esses caras no time recebem profissional. propostas, ô Facincani, de times grandes da Europa, eles balançam, eles vão. Agora, por exemplo, entre Newcastle e Flamengo, óbvio que é mais negócio dirigir o Flamengo. Agora, se pintam uma proposta do Chelsea no colo do cara, o cara abraçaria, fato. Não, eu também acho até porque aquilo que vocês falaram, eu concordo. O futebol brasileiro não é um futebol visto na Europa. Os caras conhecem um time ou outro lá. Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Seria um negócio tentador. Eu só falei o que ele disse. Olha aqui, ó. Só isso que eu falei. O Pipo, já falamos, galera. Chega. Os caras perseguem o Facincani. Não precisa malhar o Pipo agora, todo mundo falando. Pô, calma, ele já falou, ele errou. Ele se equivocou. Ele errou. Ele errou. Tudo bem. Enganou, acontece. Trocou. O Paulo Alexandria, o Lampard não treinou o Aston Villa. Falou que não ia ler, então. Você falou que não ia ler, O agora você vai Augustus, ler. pô, não sei Aí, o quê, o ele Rubênio gosta, Torquato, pô, fala, não, xingando o Pipinho, não pode xingar. Não, um equívoco. Olha, o Pedro Zói, pergunta pra bancada. Zóio? Zói. Ah, Eu vou perguntar pro... a bancada. Não, vou perguntar pro meu menino, que é quem carrega o programa. Aí sim, vai perguntar pro cara Sabe por quê? certo. Porque eu vou perguntar pro Eu mano. apoio, Sabe por que eu vou perguntar? Eu sei que às vezes gera uma ciumeira aqui. Não, eu apoio. Porque eu vou perguntar pro mano, ele vai ser enfático, objetivo, preciso, e não vai ficar igual vocês. Aí, mesmo que eu quisesse ser prolixo agora com essa pressão, não conseguirei. E também você não tem nem vernáculo pra isso. O Pedro Zói. O Pedro Zói. Pergunta aí pra bancada, pro mano. Qual treinador brasileiro faria isso que o Mister fez com o Flamengo? Ser líder do Brasileirão e finalista da Libertadores. Detalhe, sem poupar jogadores. Renato Gaúcho. Não, ele não conseguiu fazer isso. Consegue, não faz isso? Não, mas peraí. Ele não conseguiu, Não ele dá pra conseguiu comparar fazer. em Quando termos foi de jogar, qualidade e tomou pau. investimento. Eu sei que aí Renato falou- gerou uma rivalidade recente aí entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho, mas a gente não pode esquecer o que o Renato Gaúcho fez com o Grêmio nesses 3 últimos anos, gente. O Renato Gaúcho é um técnico também diferenciado dentro dessa mesmice chamado futebol brasileiro. Então, o Renato Gaúcho, se ele tivesse um elenco proporcional ao Flamengo, eu sei que a torcida do Flamengo agora deve estar me xingando porque eles compram a briga do Jorge Jesus porque o Renato falou um monte dele, e eu acho que foi infeliz, o Renato Gaúcho aí foi ciumento nessa relação toda aí, mas eu acho que o Renato é um técnico com potencial também. Olha, Também acho que ele tem potencial pra isso. Concordo com você. O que eu quis dizer foi o seguinte: ele não fez o que o Jorge Jesus Não fez. Então, mas o investimento é A gente outro. poupou o jogador, tirou o time do Campeonato Brasileiro. Você vê, por exemplo, ele teria condições de fazer isso. Eu concordo com você. Você vê, o Grêmio hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro ter feito isso. e desprezou vários jogos nesse campeonato. Se ele tivesse levado o time Concordo muito com com isso aí. o interesse no Campeonato Brasileiro, tava brigando com o Flamengo. É time pra ganhar, pra brigar na ponta. Sim, Mas aí é que vai a nossa... Veio no Maracanã, tomou um chocolate, não viu a cor da bola. acontece, Mas aí é no Foi